Sabe quando alguém masca chiclete de boca aberta? Tem gente que já está rindo aí. Não dá raiva? Você que está perto? Ou quando come bolacha ou salgadinho fazendo um barulho. Fica aquele croque, croque, croque. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Opa. Não está funcionando aí, não consigo mudar daqui, né? Deu certo? É chato, né? Fica esse croque, croque, croque. E aí fica irritando. E aí nós pensamos o seguinte. Ele está com a famosa, internacionalmente conhecida vontade de irritar os outros. Não é isso que a gente pensa? Meu, parece que a pessoa tirou o dia hoje para me irritar. E aí tem algumas coisas que acontecem, nós começamos a fazer aquilo que a Valéria já fez a introdução da mensagem aqui falando, né? Nós começamos a julgar a intenção do outro. Por quê? Porque aquilo nos irrita, aquilo nos incomoda, e a gente fala, às vezes até fala para o outro, meu, hoje você tirou o dia para me irritar, não é possível. O que está acontecendo? Tudo que o outro faz está irritando. São coisas assim, né, que os arquivilões do mal, eles fazem para conquistar o mundo, Jefinho. Eles vão irritando, né? E aí são pequenas coisas e grandes irritações que às vezes vêm roubar a nossa paz. E aí nós nos transformamos no incrível Hulk. Excesso de raiva, aquilo vem e tira a nossa paz. E hoje nós vamos pensar sobre isso, né? Hoje nós vamos nos empenhar, né? Como disse Paulo, hoje nós vamos nos gastar e deixar-nos desgastar para entender se existe mesmo esse mistério, né? Existe mesmo essa tal vontade de irritar os outros? Será que as pessoas fazem isso movido por essa vontade, né? Que situações te irrita, né? Que verdade é que tem situações que nos irritam mesmo, mas dizer que a pessoa faz isso apenas para irritar a outra, isso é julgamento. É sobre isso que Jesus fala aqui em Mateus, né, capítulo 7, e nós vamos ler junto esse texto, um texto que às vezes é muito mal interpretado, né, às vezes nós usamos esse texto como pretexto, né, e hoje com a graça de Deus nós vamos entender um pouco mais esse texto. Mateus capítulo 7, verso 1 diz assim: não julguem, para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, e a mesma medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Então é sobre isso que nós vamos falar. Como é que a gente tira a viga? Como é que a gente faz isso? De que forma a gente pode pegar esse ensinamento de Jesus e usar ele de forma errada? Primeiro, queridos, eu quero te convidar a preparar a sua mente, o seu coração para receber a palavra do Senhor. Deus tem algo poderoso para falar ao seu coração, que vai te trazer luz, que vai te trazer transformação, que vai te trazer libertação. Considere que você possa ter obtido respostas erradas. Eu quero que você considere isso, que algumas das respostas que você teve, as suas indagações, podem ter sido respostas erradas, e você pode ter pegado isso como certo. E o pior do que não ter respostas, é ter resposta errada. Porque quem não tem resposta, ele continua procurando, Pati. Ele vai atrás, né? Ele vai buscando, ele quer resposta. Mas quando você tem uma resposta errada, você não somente para de buscar,
mas você também deixa de considerar aquilo que é correto e que é certo, porque você pensa, eu já tenho essa resposta, eu já sei isso, não preciso mais ouvir sobre isso. Então, considere que algumas respostas que você tem aí, pode ter sido respostas erradas. Faça uma releitura daquilo que você aprendeu, daquilo que você ouviu. Eu costumava considerar como correto a primeira informação que eu recebia. Quando eu recebia uma informação sobre um assunto, eu considerava que aquela primeira foi a correta e desconsiderava as outras, ao ponto de comprar briga, às vezes, defendendo com uma tese aquilo que eu achava que era correto, porque foi a primeira versão que eu ouvi daquilo. E da mesma forma eu tinha muitas respostas erradas, coisas que eu busquei, me ensinaram, me falaram, mas me falaram do jeito errado, e eu considerava aquilo como certo. E aí eu fui aprendendo a realmente buscar respostas certas, entender, refletir. Você ouviu sobre algo, está vindo confrontando aquilo que você já sabe, que você já tem, pare, veja se aquilo é correto, vai checar, vai examinar. Por isso que nós temos a palavra de Deus. Puxa, está falando lá, será se é isso mesmo? Será se eu entendi errado? Considere que você possa ter entendido errado. E às vezes nós nos tornamos orgulhosos e falamos assim, não, é assim, 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 começa a defender e brigar e não para se abrir. Peraí, eu posso ter me enganado. Não é feio dar um passo atrás, corrigir para que depois você possa seguir para frente na direção certa, do jeito certo. Olha o que diz aqui, um texto que a gente usa muito, né? Falando da Santa Ceia, 1 Coríntios 11, 28, vai falar do autoexame. Examine o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice, né? Fazer um autoexame é muito bom quando a gente percebe, ou quando a gente se percebe. Quando você olha e entende que aquilo que você está fazendo, ou está vivendo, ou está pensando, está fora de um contexto. Porque você tem a oportunidade de se corrigir, de se arrumar. Então faça um autoexame, examine o homem a si mesmo, nos convida Jesus. Faça um autoexame da sua vida, faça releituras, veja se aquilo que você está defendendo como valores realmente são valores eternos, né? E assim nós podemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós estamos caminhando para a luz. Estamos nos aproximando de Deus, e à medida que nós fazemos isso, nós seremos confrontados pela santidade de Deus. Nós estamos no reino dos céus, um reino que é vivo, um rei que tem um Senhor que é santíssimo, e quando nós nos aproximamos desse Senhor, a sua glória, o seu poder, a sua santidade vai nos expor. Não tem como andar com o Senhor sem fazer releitura, sem se examinar, sem ser confrontados, porque nós somos imperfeitos, se aproximando de um Deus que é perfeito. Amém? Graças a Deus. Então, nós estamos neste caminho. E aí eu quero propor para você, nós desfrutarmos de algumas coisas que Deus nos deu, e Jesus nesse texto nos entrega assim, coisas maravilhosas para que a gente possa se autoexaminar. Quando nós olhamos e vemos algo que nos irrita, algo que não gostamos, algo que nos desagrada no outro. E aí Jesus fala, olha, quando você perceber algo no outro, é uma grande oportunidade de você fazer uma releitura, de você examinar a si mesmo. Eu quero falar sobre o grande professor, a raiva. A raiva que pode ser um grande professor para nós mesmos. Eu gostaria da atenção de vocês, você que está conversando, né? Você precisa mesmo conversar agora, você precisa mesmo tomar esse tempo agora, você pode perder algo precioso para a sua vida, que vai produzir em você aí coisas boas. Então cuidado para você não ser roubado, você que pode, né, dar a sua atenção aqui, vamos juntos, tá? Eu quero falar sobre a lei do espelho. Aquela
aquele objeto, né, que você vai na frente dele, consegue arrumar o cabelo, consegue tirar as manchinhas, o espelho que nos mostra exteriormente e interiormente. É sobre isso que Jesus está falando aqui nesse texto, a lei do espelho. Não julgue para não ser julgado, porque aquilo que você está vendo, você pode estar fazendo. E aí nós vamos diante desse espelho que é o outro, que também é uma luz para nós. Da mesma forma que Cristo é a luz, que nós caminhamos para Ele, Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo. Então nós estamos irraiando, né, essa luz que vem do coração de Deus, estamos vivendo, e isso também está em nós. Então o primeiro ponto que eu quero falar com vocês é: o que me incomoda no outro está dentro de mim. Isso é uma verdade, tá? Alguns estudiosos descobriram isso e deram lá o seu nome como se eles tivessem desenvolvido essa teoria, né? O que me incomoda no outro pode estar em mim. Na verdade, isso está na Bíblia, né? Jesus nos ensina isso e nesse texto fala sobre isso. Você já deve ter ouvido esta frase: o que te choca te define. Aquilo que me choca me define, porque aquilo que me choca muitas vezes está dentro de mim. Isso significa que o que lhe incomoda no outro é porque é mais provável que você seja assim. Eu tenho feito esse teste, né, há muitos anos que eu descobri esse princípio, tenho vivido isso, e dizem que em torno de 99%, né, % das vezes é uma verdade. Até hoje comigo é 100%. Quando algo me incomoda no outro, eu vou me examinar, fazer um autoexame, eu penso, faço igualzinho. Por isso me incomoda, por isso me irrita, porque nós não gostamos de algumas coisas em nós, não aprovamos, principalmente você que já foi encontrado pelo Espírito Santo, você que teve a sua vida transformada e recebeu a mente do Espírito Santo. E agora nós não aceitamos mais, né, o que é errado, o que é pecado, o que é impuro. Então é fácil que aquilo que está em desacordo com a palavra, em desacordo com a vida de santidade, venha nos irritar. Por exemplo, você se importa muito, né, te incomoda alguém que é muito controlador. Viu como essa pessoa é controladora? É bem possível que você tende a fazer a mesma coisa. Você também é uma pessoa controladora, por isso que aquilo te irrita no outro. E aí, isso é um espelho, é um professor, para que eu olhe e fale assim: puxa, será se eu faço isso? É isso que Jesus falou aqui. Você viu o cisco no outro, pequenininho, olhe que tem uma trave no seu, tem uma viga. Então, Jesus está dizendo: faça um autoexame. Puxa, aquilo me incomoda. Antes de você julgar, você venha e se avalie, né? Algumas pessoas vão negar isso veemente, dizendo: não, eu não tenho, eu não faço. Mas se você for sincero, deixar o Espírito Santo trabalhar e parar para ver, você vai encontrar aquilo que te irrita nos outros em você mesmo. Às vezes, né, nesse caso, talvez não seja mesmo. Talvez algumas pessoas estão negando porque ela realmente não seja. É provável que ela faça exatamente o contrário, o que dá no mesmo. O oposto daquilo, né? Mas é a minoria dos casos. A maioria porque nós fazemos, mas na minoria porque às vezes a gente faz o oposto. Né? Pode ser que você se incomode com um comportamento de uma pessoa que é muito egoísta. E aí você pensa em si mesmo, né, dizendo assim: puxa, mas eu sou generoso, eu não tenho esse problema. Mas talvez você está lá no outro extremo, né? Precisamos ver se o nosso comportamento, ou se o comportamento egoísta do outro não está me chocando, porque eu também sou daquele, né, que não sei dizer não. Aquela pessoa não faz nada pelo outro, mas eu estou no outro ponto que eu não sei dizer não, aí eu me enrolo todo, assumo compromisso que eu não posso fazer, porque eu não sei dizer não, daqui a pouco eu estou todo enrolado, e aquilo também não é bom. Então talvez eu esteja no outro extremo, mas o mais certo é que você está reproduzindo aquilo que você não gosta no outro. Segundo ponto: tudo que o outro critica em mim ou reclama de mim, se isso me fere,
é porque eu ainda não aceitei, né, esse traço em mim. Eu não consigo aceitar isso em mim. E aí eu recebo uma crítica, né, sobre aquilo e eu fico bravo com aquilo. Por quê? Porque eu não consigo aceitar isso. Está todo mundo dizendo e eu continuo negando que não sou assim. Por exemplo, a esposa reclama do esposo dizendo, você é muito agressivo, você é áspero no seu jeito de falar, você fica muito, né, irritado com as coisas, e aí que ele vai ficar muito zangado, né? Isso significa que o esposo, ele não aceita a sua parte irritadiça, né? Ele não aceita ser agressivo, e ele não concorda com aquilo, e aí ele não consegue ver, e aí ele acaba entrando na defensiva, porque ele acha que é errado ficar irritado, e aí ele não percebe quando fica, e não aceita quando alguém fala. E por isso ele fica nervoso quando ouve alguém falar, ao invés de parar, respirar e dizer, puxa, será se eu sou mesmo assim? É isso que Jesus diz, faça o autoexame, né? É por isso que quando lhe dizem que ele é agressivo, ele fica mais zangado ainda. Olha só que princípio maravilhoso. Aceitar uma característica pessoal que não nos agrada é o primeiro passo para modificá-la. Enquanto eu não aceito aquilo, eu não consigo modificar, porque eu acho que não tem nada para ser modificado. Então, quando eu olho, eu aceito e falo, puxa, eu sou assim. Já dei um passo para aquilo ser modificado em minha vida. Terceiro ponto. Tudo que o outro critica em mim, sem que isso me afete, é reflexo da projeção dele mesmo. Ok? Agora eu estou recebendo uma crítica, mas eu estou tranquilo. Aquilo não me irritou, não me abalou, porque eu realmente estou avaliando e falo, puxa, mas não é dessa forma. O problema pode estar no outro, o outro que precisa fazer uma reflexão e ele está projetando em mim. Por isso que a gente precisa, né, diante de Deus, orar, perguntar, relevar, porque a paz vai me mostrar, falo, não, gente, eu estou tranquilo, isso não me abala. Aí quem tem que ter essa postura é o outro, né? Na verdade, ele que está agora diante de uma oportunidade para refletir. Pensando no mesmo caso, né? A esposa vai lá e fala do marido que ele é muito irritante e tal, e que ele precisa se controlar mais, mas ele está tranquilo, ele vê que não é aquilo. Certamente é a esposa, né, que tem essa dificuldade de aceitar o seu próprio lado irritadiço, né? É ela quem tem que trabalhar nisso, e aceitá-lo, né, poderá, enfim, resolver essa situação. E quarto e último ponto é esse. Tudo o que gosto e amo no outro, só consigo apreciar porque existe em mim. Gente, isso aqui é o mesmo princípio, né? Assim como aquilo que me irrita no outro, aquilo que eu amo no outro, que eu gosto no outro, são características que eu possuo e às vezes eu não estou vendo. Por isso eu gosto tanto daquilo no outro, porque eu vou examinar também, vou encontrar isso em mim. Quando você pode ver algo que ama no outro, que você reconhece e aprecia, é porque você é igual. Por exemplo, se a esposa diz ao esposo que ele é um homem muito carinhoso, amoroso, né? Ela tende, né, a ser assim, né? Porque ela é carinhosa, ela conhece aquele sentimento, você sabe o que é aquilo, e aí você consegue ver isso no outro, porque você vive e você tem aquilo que é bom. Isso não significa, né, que a pessoa não seja carinhosa, porque eu consigo ver. Não, na verdade, os dois são, e ela consegue ver isso no outro, porque ela tem esta virtude também. A capacidade de trabalhar nessas leis, as leis do espelho, e reconhecer algo próprio. Eu vou olhar no outro e reconhecer algo em mim, seja bom ou seja ruim, para que eu possa modificar ou apreciar, não só para conhecer a mim mesmo, mas também para modificar aquilo que precisa ser modificado. É isso que Jesus fala, retire a viga, se transforme, observe e mude,
veja aquilo, perceba no outro, olhe para si mesmo, você encontra e aí você consegue retirar, você consegue transformar. Tudo aquilo que o Senhor fala é bom, é precioso. Então, esse texto não é para ser usado quando alguém vir falar com você alguma coisa que você está fazendo de errado e você sabe, você fala assim, vai tirar a trave do seu olho primeiro. Desculpa para fazer errado. Desculpa para não ser julgado, não ser criticado e não mudar. E aí usa isso fora de contexto, né? Usa para se defender e continuar no erro. A pessoa está fazendo errado, é óbvio, mas ela sabe que usa o texto fora de contexto para se defender. Olha, não mexe comigo não vem falar nada comigo, deixa eu aqui no meu erro, afundando, indo para o inferno, morrendo, e não pode intervir. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia nos manda muito mais julgar situações do que não julgar. O que a Bíblia nos diz para não fazer? Aquilo que eu falei no princípio. Julgar a intenção do outro. Ele está fazendo para me irritar. Eu estou julgando a intenção. Só Deus conhece o coração. Só Deus sabe o porquê aquela pessoa está fazendo isso. Por isso que, às vezes, as duas pessoas estão fazendo a mesma coisa. Do mesmo jeitinho, uma está fazendo certo, a outra está fazendo errada. Por quê? Por causa do coração. Mas o coração é um terreno que somente Deus conhece e pela sua graça, misericórdia, quando nós pedimos a Ele, Ele revela a nós. Por isso que o salmista diz, Senhor, sonda o meu coração, revela para mim aquilo que está errado. Para quê? Para que eu mude, para que eu seja transformado. E aí o Senhor usa as leis do espelho para isso. Eu vou olhar no outro, vou ver. Nós aprendemos aqui que existem situações que eu vou ver algo que me irrita no outro, é porque eu estou fazendo aquele erro. E aí eu vou ver algo também que me agrada no outro, é porque eu estou acertando. E fica a pergunta agora para você refletir. Você costuma ver e encontrar muito mais coisas erradas no outro ou coisa certa? E aí você está no espelho. Você tem muito mais virtudes ou muito mais coisas para ser mudada? Sabe aquela pessoa que vê tudo de bom nos outros? Fala, puxa, que legal, olha aquela pessoa, olha como ela é, e está sempre elogiando, falando bem. Ela está vivendo o quê? Outro princípio de Jesus. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se você está vendo o bem nos outros, quer dizer que você consegue ver porque aquilo já está sendo gerado no seu coração. E Jesus disse assim, olha, se você olhar para situações que são difíceis de interpretar, porque nós não conseguimos entrar no coração do outro e saber por que ele está fazendo. Então eu não posso dizer que a pessoa está fazendo isso por causa disso, por causa daquilo. Como que Jesus falou? Qual o exercício? Encontre algo de bom e coloque nessa intenção. E aí você vai dizer, não, ele fez isso, mas não foi porque ele era mau, foi por causa disso. E você começa a se tornar aquele que vai defender as intenções do coração. Mas pastor, eu posso estar defendendo errado. É melhor você errar defendendo, entendendo que aquilo pode ser feito por um sentimento bom. Sabe por quê? Porque se você errar no seu julgamento, com certeza você vai ser beneficiado pela promessa de Jesus que diz, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luminoso. Você vai desfrutar da luz que vem do Senhor, porque você consegue ver o bem no outro, você consegue enxergar uma situação e você passa a ser o defensor. Quando alguém vier dizer, você viu, o fulano passou por mim e nem me cumprimentou. Você vai ser aquele que vai falar, não, releve, talvez ele esteja distraído, né? Talvez ele está preocupado com alguma coisa. O que você está vendo? Você está encontrando algo bom naquilo que nós não conseguimos ver. Se é para errar no julgamento, erremos pelo bem. Jesus nos ensinou isso. E aí você começa a ver no outro, porque você começa a fazer bons julgamentos, porque o Espírito Santo está no seu coração, trabalhando a sua vida, sabendo que as suas intenções são boas. Porque eu vejo intenções erradas naquilo que o outro faz, porque o meu coração está cheio de intenções erradas, porque eu consigo ver boas intenções naquilo que o outro faz, porque o meu coração está cheio de boas intenções. É isso que Jesus está falando, tire a viga dos seus olhos.
Tire o julgamento precipitado das ações dos outros. Isso vai ser um exercício. E aí Jesus diz: você vai brilhar muito, a luz vai estar em você, o seu semblante vai ser aformoseado, você vai olhar para coisas e vai estar sempre sorrindo, porque você está vendo boas ações nos que os outros estão fazendo. Isso é poderoso, gente. Esse ensinamento de Jesus é para que a gente cresça e desfrute daquilo que Ele é. Deus é bom, tudo que Ele faz é bom, tudo que Ele faz é por amor. Graças a Deus. Parou aí? Será se eu consigo ainda? Eu acho que parou, hein? Muda para mim aí, Laura. Põe o próximo. Nem toda viga precisa ser removida. Tem coisas que eu não gosto de mim mesmo e não preciso tirar, porque não é algo errado, é algo que eu só não aceito. E às vezes eu só preciso aceitar aquilo. É importante reconhecer, né, da onde aquilo surgiu, por que aquilo surgiu, né, e se tem algo de positivo nisso. Paulo foi lá reclamar do espinho na carne, e Jesus disse assim: eu não vou tirar, Paulo, isso aí é para o seu coração ficar no lugar dele. E ele disse assim: puxa, aquilo que Deus me deu foi para que eu não me tornasse soberbo nas revelações que eu recebi. E ele aprendeu a admitir e falar: olha, isso veio da parte do Senhor, eu não gosto, eu orei 3 vezes para ele remover, ele falou assim: eu não vou remover. Você vai aprender a viver com isso, e algumas coisas nós precisamos aprender a viver, porque aquilo não é ruim, a gente não gosta. Isso não quer dizer que é ruim. Tem muita gente que não gosta da sua aparência. Isso não quer dizer que a sua aparência é ruim. Lembre-se que quem fez a sua aparência foi Deus, que é perfeito. E Ele sabe por que Ele te fez assim. E às vezes a gente reclama: se eu fosse mais alto, se eu fosse mais baixo. Nossa, como eu queria ser alto e forte, igual o pastor Elias, né? Fica ali. Eu não entendo porque vocês estão rindo, gente. E aí às vezes a gente fica assim, né? Se o meu cabelo fosse loiro, escorrido assim, igual do pastor Elias, eu seria tão feliz, gente. Vocês estão rindo, gente? Não façam isso, é feio. E nós não aceitamos quem nós somos. E nós precisamos aceitar quem nós somos. Deus nos fez únicos. Somos feitos por um Deus que sabia o que estava fazendo. Quando Ele fez, quando Ele nos criou. E algumas coisas eu só preciso aceitar. Preciso aprender a concordar com Deus. São coisas que não estão ao meu alcance. Nós vemos aí, queridos, com muita frequência, né, o pessoal que vai lá na clínica de estética mudar uma coisa ou outra, e quantos estão morrendo, né? Nesses últimos dias tem sido assim, frequente. E você olha e fala assim: puxa, mas a pessoa já era bonita, o que ela tinha que mexer? E vai lá e entregou a vida, porque ela não aceitava aquilo. Os seus olhos viam e não aceitavam aquilo que ela estava vendo. Então algumas vigas eu não preciso remover, eu preciso remover da minha mente que aquilo ali não é tão ruim. E para que serve, né, esse espelho, para que serve essas leis? Para que possamos reconhecer algo, né, que é próprio meu, e às vezes eu estou vendo no outro, estou julgando no outro. E isso vai me levar a uma transformação e ter um coração mais parecido com o Senhor. Os reflexos, né, desse espelho servem para fazer-nos crescer e sermos pessoas melhores. Consequentemente, nós vamos melhorar também o nosso relacionamento com os outros, à medida que eu vou suportando os outros, porque eu sou suportado pelos outros. No início da pandemia, a gente não conseguia transmitir, né, os cultos, e a gente vinha aqui gravar os vídeos, e a gente via gravar para poder editar e mandar. E aí teve um momento que, para ganhar tempo, o que a gente fez? Vamos deixar gravando direto, depois a gente faz os cortes. E aí a gente errava, fazia de novo e vinha. E aí eu
não tinha outro para fazer edição, eu fui fazer a edição, e aí eu comecei a fazer a edição, e eu comecei a ver aqueles momentos que eu não estava ministrando, e aí eu vi a cara feia que eu estava fazendo para algumas coisas, e eu falei, meu Deus, eu faço essa cara, aí eu fiquei com tanta dó do Misael, do Alan e da Juliana, que eu fui lá pedir desculpa para eles, gente, desculpa, eu fui assistir o vídeo, que isso, eu sou assim, aí eles falaram, então, pastor, gente... Pessoas que me suportam, gente. Por que nós não vamos suportar o outro, né? Como a Bíblia diz, suportem uns aos outros em amor. João 7,24 diz assim, não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Como é que eu vou fazer um julgamento justo? Se o meu coração estiver no lugar certo. Se eu conseguir colocar boas intenções no meu coração e pegar isso e tentar colocar nas situações no coração dos outros, porque a pessoa está fazendo aquilo muitas vezes sem perceber, está fazendo aquilo tentando acertar, ele nem se deu conta que estava de cara feia, achando que estava indo bem na fita, né? E quando foi assistir, ele falou, não é possível que eu estava com essa cara. Às vezes a gente não percebe, gente, então vamos aprender a ter bons olhos, isso é remover a trave. Opa, agora foi, hein? Mateus 5,13, para a gente concluir, gente, se coloque de pé, nós já vamos encerrar. Olha o que Jesus diz a seu respeito. Você que se tornou filho de Deus, olha o que o mestre diz a seu respeito. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na sua casa. Você é luz. Você foi chamado para ser colocado no lugar alto. Você foi chamado para refletir a luz sobre o outro. A sua vida foi feita para se encher de luz. E como é que nos enchemos de luz? Jesus ensinou, tenha bons olhos. Julgue as intenções do coração como sendo boas, e o seu coração vai se encher de luz. E olha o que diz, assim brilha a luz de você diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás no céu. Ser luz, para que os outros vejam as nossas boas obras. Nós também precisamos ver as boas obras dos outros. Jesus não falou, olha, fique olhando as más obras dos outros. Ele nos ensinou, veja as boas obras, porque somos igrejas e somos luz. Aí do seu lado tem alguém que foi chamado para brilhar, para que as suas boas obras manifestem o que Deus está fazendo. Será que eu não consigo ver o que Deus está fazendo no meu irmão? Eu só consigo ver o que Ele está fazendo em mim? Comece a ver o que Deus está fazendo, não somente no outro, mas o que Ele está fazendo no mundo. Enxergue as boas coisas, porque Deus é bom o tempo todo. Deus é bom. E aí você começa a olhar e fala, Adélia, eu estou vendo o que Deus está fazendo na sua vida. Eu consigo ver, Cadma, você está melhorando. Olha, Kel. E aí nós começamos a ver Deus no outro. E aí nós vamos se tornando cada vez mais parecido com Ele. Porque eu consigo ver Deus atuando neste mundo caído, restaurando, restabelecendo. E às vezes nós olhamos para o mundo e só vemos
o mal e falamos, esse mundo está cada vez pior, mas Deus está trabalhando nele. O Deus que preparou o Salvador antes de criar o mundo, Ele ainda continua salvando, Ele ainda continua restaurando, e os meus olhos são espirituais, eu preciso enxergar o que Deus está fazendo, e assim quando eu abrir os meus lábios, vai sair o quê? Louvado é teu nome, Senhor, muito obrigado, Deus, porque eu consigo ver o teu Espírito atuando no próximo, eu consigo ver aquilo que o Senhor está fazendo, e eu consigo glorificar o teu nome. Amém. Glória a Deus. E nós vamos orar para que o Senhor nos dê esses olhos que estão sendo transformados e purificados pelo nosso Deus. Pai, muito obrigado por jogar luz, Senhor, mais uma vez em nossas vidas. Ó Deus, nós consideramos nesta manhã que temos muitas respostas que não são corretas. Muitas coisas aprendemos, ó Pai, e às vezes usamos erroneamente, mas a Tua verdade, ela é a verdade. A Tua verdade muda o nosso coração, muda os nossos olhos e muda as nossas vidas. Fomos dispostos, Senhor, pela Tua palavra que veio mostrando um coração imperfeito, mas que está sendo transformado dia após dia. Senhor, conclui a Tua obra, porque o Senhor disse que faria isso. O Senhor começou a boa obra no meu coração. O Senhor começou a obra no coração da Tua igreja. E a Tua palavra diz que o Senhor é poderoso para concluir esta obra. Dia após dia nós avançamos na Sua direção. Dia após dia somos santificados e transformados. Temos desfrutado, ó Pai, da companhia do Teu Espírito Santo. E o Teu Espírito Santo está trabalhando nesta terra. Nós queremos ver, Senhor. Nós queremos ver o Senhor em todas as coisas. Nós queremos ver o Senhor trabalhando. Porque Jesus disse: eu olho e o que eu vejo meu Pai fazer, é isso que eu faço. Como é que eu vou fazer, Senhor, se eu não ver o Senhor fazendo? Mostra para nós, Senhor, aquilo que o Senhor está fazendo. Porque aquilo que o Senhor está fazendo, quando eu conseguir ver, eu vou passar a reproduzir, eu vou passar a fazer. Ó Deus, coloque em nossos olhos a Tua luz e dai-nos esses olhos que conseguem enxergar e ver o nosso Criador, o nosso Salvador, o nosso Deus que entregou o seu melhor. Ele deu Jesus para que o mundo fosse alcançado, resgatado, transformado. Eu vejo Jesus trabalhando e eu começo a trabalhar agora, movido pelaquilo que eu vejo o meu Senhor fazendo, em nome de Jesus. Oh Deus, continue a fazer em mim a Tua obra, o Teu querer, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.